Muito bem, gente. Boa tarde a todos. Gostaria de iniciar já de onde paramos, para a gente dar até mais fluidez no nosso assunto. Hoje vamos falar de degradações, né? Então, vamos à parte que interessa, tá bom? Paramos nessa tela ontem, desculpa. Na semana passada paramos nessa tela, não foi? É a tela que discrimina a maneira de descrever como as partículas aparecem e algumas características básicas dela. Até disse na época, e no dia, na oportunidade que eu mostrei essa tabela, que tem informações aí que você não vai usar, mas fica aí a dica. Tem coisas nessa tabela que faz muita diferença. Então, ó, já vou até marcar aqui para você. Isso aqui, ó, isso aqui faz muita diferença, tá? E a carga, tá? A questão da ionização, direta, isso aqui nós vamos falar agora. Mas esse detalhe aqui, ó, isso aqui, ó, vou até deixar bem aparente. E isso aqui é importante lembrar, tá? Porque às vezes você vê uma coisa, você não sabe o que é, mas porque o cara escreveu de um jeito diferente. Então veja, ó, o próton é o hidrogênio, ou H+, tá vendo? Maneira de escrever o próton. O elétron, tá vendo aí? A maneira de escrever. Nós vamos encontrar o elétron assim, tá? Essa maneira que eu me lembro que na aula passada alguém me perguntou isso, aqui no terceiro ano. Então, nós vamos dessa forma. O pósitron, que é esse elétron azul aqui, ou essa forma diferente de desenhar a partícula beta, a gente vai encontrar poucas vezes, tá? Mas o elétron, que é essa forma aqui, nós vamos encontrar sempre. A partícula gama, né, tá vendo 0 e 0, nós vamos entender hoje por que tem esses números aqui. Então, vamos seguir, tá? Esse aí é o poder de penetração. O poder de penetração é quanto a radiação é penetrante, né? Quanto ela é agressiva, quanto ela é infusiva no sistema, né? Então, nós temos aí a partícula alfa, partícula beta, raio-x, raio-gamas e partículas de nêutron. Então, veja que do que está escrito aí, a partícula alfa, ó, a partícula alfa está aqui, a beta está aqui e a gama está aqui, são as três radiações que mais aparecem no vestibular. Então, a partícula alfa para no papel, a partícula beta para no corpo, ela não consegue transcender o corpo, e a partícula gama, ela para no concreto. Na verdade, gente, tudo isso aqui é muito relativo, né? Porque se você tiver aqui, por exemplo, a partícula beta para no corpo, tá? Ela passa pelo papel. Mas quanto maior for a espessura do papel, mais dificuldade ela vai ter para passar. Beleza? Não esquece que tem isso ainda, né? Isso quer dizer que se um papel muito fininho, a partícula alfa vai passar. Aí, tá dando para entender esse senso que eu estou dizendo? Depende da espessura do material. Se o material ele é muito curto, ou se ele é muito profundo, isso aí vai mudar a absorção ou penetração. Beleza? Tranquilo? Então tá aí. O raio-x e a partícula de nêutron, vocês vão encontrar isso raramente. Se isso aqui aparecer em prova, eles vão explicar, tá? O raio-x é a maior frequência que a gente conhece do espectro analisado no ensino médio, é o raio-x, né? E a partícula de nêutron é uma energia já relacionada a um fenômeno, né? Ela não é por emissão simples. Por isso que essa coisa da partícula do nêutron e do raio-x vocês vão encontrar poucas vezes, ou, quem sabe, nunca vão encontrar, tá bom? Sobre o poder de ionização, o que significa isso? Porque lá naquela tabela que eu falei, tem a questão do poder de ionização, tá vendo aqui, ó? Nesse ponto aqui, ó, da tabela, aqui, você vê a questão do poder de ionização. O que significa isso? Poder de ionização é quando a energia... O que é energia? Alfa, beta e gama. Quando a energia vem, se ela consegue arrastar elétron, tá vendo? Se ela consegue arrastar o elétron.
Agora, veja bem, se a partícula alfa ela é positiva e a partícula gama é neutra, é fácil de identificar. Ah, não, vou apagar esse zero aí. Vou escrever. Se a partícula alfa é positiva e a partícula gama é neutra, é fácil de identificar que a partícula alfa é mais ionizante do que a partícula gama, né? Por quê? A partícula alfa vai bater na eletrosfera dos átomos ou das estruturas e ela vai carregar elétron, porque ela é positiva, os opostos se atraem. Por isso que a partícula alfa é a mais ionizante, beleza? Aí a gente chega nas leis da radioatividade, que esse aí, junto com o tempo de meia-vida, é o carro-chefe da cobrança do vestibular. Nós vamos estudar duas leis. A primeira lei, que é a lei de Soddy, e a segunda lei, que é de Russell, Soddy e Fajans. Qual é a diferença entre elas? Antes, né? Você não vai ficar decorando nome de físico, né? Não precisa. Você vai lembrar que a primeira lei é o decaimento da partícula alfa e a segunda lei é o decaimento da partícula beta. Então, quando um átomo perde partícula alfa, quando o átomo perde a partícula alfa, ele está perdendo pela primeira lei da radioatividade, da transmutação radionuclear. Quando ele perde partícula beta, ele está perdendo pela segunda lei, que é a lei de Russell, Soddy e Fajans. Tudo bem? Então, veja comigo assim, ó. Quando você tem um elemento, dentro desse elemento, você tem uma quantidade de prótons, que é o número atômico, e uma quantidade de nêutrons, que somado ao número de prótons vai dar a massa. Então, só para a gente entender, o plutônio, Pu 239, tá vendo aqui? 92. Só para a gente passar essa parte aqui com liberdade. Você tem a massa, desculpa, tá, gente? 239. Você tem o número de Z, que é o número de prótons, 92. E você tem um número de nêutrons aqui, 147. Então, veja só. No núcleo do plutônio, no núcleo, então, ó, vou escrever aqui, ó. No núcleo, você tem 92 prótons e 147 nêutrons. Beleza? Então, isso aqui vai sofrer o fenômeno radioativo. O que eu estou querendo dizer com esse desenho que eu fiz de vermelho? Você não vai esquentar a sua cabeça com elétrons aqui nas leis da transmutação, tá? Você não vai esquentar a sua cabeça com os elétrons. Você vai se lembrar que a radioatividade é um fenômeno nuclear. E que esse fenômeno nuclear vai ter repercussão nuclear. Então, é dentro do núcleo que a coisa vai mudar. Saindo ou entrando coisas. Beleza? Então, como é que funciona? A primeira lei da transmutação nuclear, que é a lei de Soddy, quando uma partícula alfa sai, a massa diminui 4, o número de nêutrons, e o número de prótons diminui 2. Por que isso acontece? Imagina que isso aqui é o átomo radioativo. O núcleo dele está aqui dentro. Quando a partícula alfa sai, olha só o que a partícula alfa ela é. Ela é feita de 2 prótons e ela é feita de 2 nêutrons. Então, isso aqui é uma partícula alfa. Por isso que a partícula alfa é pesada, porque ela tem uma massa mais robusta, diferente da partícula beta. A partícula beta é um elétron quase puro. Então, ela é uma partícula rápida, ela é uma partícula pequena, ela é uma partícula lábil, que chama aqui. Na ciência, isso chama labilidade. Ela é uma molécula que tem uma energia que faz o movimento dela ser muito esperto. Isso não acontece na partícula alfa. A partícula alfa ela é pesada em relação às outras, porque é feita de 2 prótons e ela é feita de 2 nêutrons. Então, quando o núcleo do átomo perde, olha só, o número atômico diminuiu 2. Por quê? Porque saíram 2 prótons. E a massa diminui 4, por quê? Porque saiu 2 prótons e 2 nêutrons. Então a massa diminui 4. E no número atômico diminui 2. Observe, quando eu tenho plutônio e perde uma partícula alfa, vai virar urânio. E, gente, eu fiz errado aqui. Desculpa aí, eu fiz com o número atômico do urânio aqui. Não é 92, é 94. Vou consertar tudo aqui, tá?
94. Opa. 45, né? Aí sim, 45. Ali tem que consertar também. Aqui, ó. Fiz com a conta com urânio, né? Ó, 94 prótons, 45 nêutrons. Então tá bom. Quando o plutônio vira urânio, olha o que acontece. O número atômico diminui 2, que é esse número aqui. E o número de massa diminui 4, ó, 239, 235. Olha aqui. Quando o urânio vira tório, 235 menos 4, 231. Perdeu uma alfa. 92 menos 2, 90. Então, do plutônio para o urânio, sai uma alfa. Do urânio para o tório, sai outra alfa. Se eu chegar aqui no tório, ó, tório, 231, 90, e perder mais uma partícula alfa, tá vendo aqui? Que é 42, eu vou produzir um elemento aqui, X, de número atômico 88, tá vendo aqui? E de massa 227. Tranquilo, gente? Sim ou não? Posso continuar? Então tá bom. A segunda lei vai perder uma partícula beta. Então veja só, ó, a partícula beta, ela é a emissão do nêutron. E o nêutron é feito de um próton, de um elétron e de um neutrino. Então isso aqui é aquele cara assim, ó, ó. Esse aqui é aquele cara assim, ó. E o neutrino é o neutrino, tá? O que que acontece quando uma partícula beta sai? Quando a partícula beta sai, esse próton aqui, ele volta para o núcleo. E essas duas coisas aqui, elas saem. Então, veja bem, olha o que acontece. Quando um nêutron é degradado, ou ele é expulso do núcleo, ele quebra em três partes. A parte positiva volta para o núcleo. E as duas outras partes, que é a negativa e o neutrino, são expulsos na forma de energia. Então, o que isso significa? Significa que quando uma partícula beta é emitida e ela veio da degradação de um nêutron, o número atômico do átomo aumenta. Porque o número atômico é o número de prótons. Então, se um átomo tem lá 90 prótons, 90 prótons e 140 nêutrons, um desses 140 nêutrons sai, na hora que ele sair, ele vira três coisas. Ele vira o elétron, ele vira o neutrino e ele vira o próton. Esse elétron que ele vira é, é a partícula beta. O neutrino sai na forma de energia e o próton volta para o núcleo. Isso faz com que a partícula, um pedaço da partícula seja reabsorvida pelo núcleo e o outro pedaço da partícula e os outros dois pedaços da partícula são expulsos do átomo, virando energia e seguindo a sequência da reação. Então, a emissão de partícula de nêutrons, ela tem essa sequência. Eu vou abrir uma outra tela ali, porque eu gostaria de explicar isso de uma outra forma. Então, só um instante. Olha lá. Só um pouquinho. Muito bem.
Espera aí, gente, deixa eu só botar a linha aqui, que eu gosto da linha. Olha lá. Imagina da seguinte maneira, ó. Ó, imagina da seguinte maneira. Imagina que o núcleo de um átomo, ó, o núcleo de um átomo tá aqui, o núcleo. Imagina só o núcleo, tá bom? Beleza? Aí ele tem aqui dentro 90 prótons, tá? Aliás, gente, eu vou desenhar bem ludicamente. O que eu vou desenhar aqui agora não é possível, tá? Eu só vou desenhar da forma que eu vou desenhar aqui para que vocês entendam. Isso que eu vou falar, para o tanto de prótons que eu vou falar, é possível. Mas imagina que fosse, hipoteticamente. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, essa bolinha branca aqui, ela é nêutron, tá? Agora vamos botar os prótons ali. Prótons. Ó, prótons. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Prótons. Então, a bolinha vermelha aqui, opa, ela é prótons. Tudo bem? Aí o que aconteceu? Esse átomo, opa, outra cor, sofreu uma transmutação. Então imagina que ele veio aqui e sofreu uma transmutação e perdeu uma partícula alfa. Está aqui, ó, 4,2. O que você tem que saber? Você tem que saber que essa partícula alfa, ela é feita de dois, peraí, ela é feita de 2 prótons mais 2 nêutrons. Então, na verdade, isso aqui nada mais é do que 2 nêutrons. Tá vendo aí, ó? 2 nêutrons. Vou botar um nêutron aqui do lado do outro. E 2 prótons, ó. 2 prótons. Quando sai, então, você tem isso, mais isso. Quando sai, você vai ter um novo átomo aqui do lado, um novo átomo, que agora ele não é mais daquele jeito ali, ó. Ó, tá aqui a estrutura do átomo. O que foi que aconteceu? Deixa eu fazer aqui mais rápido. Olha o que aconteceu aqui. Ele veio aqui, ó. Ó. Eu vim aqui. 2 nêutrons saíram, ó. 2. Viu? E 2 prótons saíram, ó. 2. Isso aqui é o que sobrou. Tá vendo? Então volta, ó. Ele era assim. Esse desenho que tá aqui é exatamente igual a esse. Aí ele perdeu 2 nêutrons, 2 prótons. Vou tirar, ó, 1 nêutron, outro nêutron, 1 próton, 8 prótons. Isso aí foi o que sobrou. Quando eu penso nisso aqui que sobrou, eu sei que A é igual a P mais N. Tá. Então, o que é A? É o número de prótons. Quantos prótons tem? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Quantos nêutrons tem? 1, 2, 3, 4, 5. 5 também. Então, a massa disso é 10. Quando eu penso antes, olha como é que era antes. A igual a P mais N. Tá. Então, quantos nêutrons tinha aqui? Desculpa. Quantos prótons tinha aqui? 6. E quantos nêutrons? 6. Viu aí? Foram 6 que eu desenhei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, não, foi 7. 2. Espera aí, vamos contar, senão dá errado, né? Prótons. Prótons, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Prótons aqui é 7. Então, 7 prótons, nêutrons. Contei errado, né? Para com isso. De novo, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá. Nêutrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então tá bom. Agora sim. A vai dar 13. Vou contar aqui de novo, hein? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Sim? Sim. 5 nêutrons. 1, 2, 3, 4, 5.
Tá faltando um aqui. Porque eu só perdi 2 e 2, né? Tá faltando um próton aqui. Ó, aí ele aí, ó. Agora, certo. Ali não é 5, é 6, né? Olha, ó. Vamos contar de novo? Ó, prótons, hein? Vermelho, 3 e 3, 6. Aqui tinha 3 e 3, 6 e 1, 7. Meu Deus, gente, que desespero, né? Nada a ver. Para, professor. Para, professor. Ó, bom, para, de novo. Ó, tinha 7 prótons e 6 nêutrons. Estou calculando tudo errado aqui. Ó, 7 prótons. 2, 3, 7. Perdeu 2, 5. Aí, beleza. Nêutrons. Tinha 6. Perdeu 2, ficou 4. Ó, perdeu 2, ficou 4. Então, 4 aqui. Opa, não dá para desenhar de branco. Né? 4 aqui, agora vai. Olha lá. Vamos conferir as contas todos de novo, senão o balanço de carga não sai. E aí, ó, 9. Então, agora sim, volta pro pensamento. Se eu tinha 7, saiu 2, 5. Se eu tinha 6, saiu 2, 4. Agora zerou. Balanço de carga, o nome disso, tá, gente? E a massa dele aqui, 13. A massa dele aqui, 9. Então, veja só o que aconteceu. Esse átomo hipotético X, ele tinha massa 13, número atômico 7. Ele virou alguém hipotético Y, que tem massa 9, número atômico 5. O que aconteceu aqui? Saiu uma partícula alfa, 4, 2. Muito bem. Veja comigo. Daqui para cá, menos 2 nêutrons, desculpa, menos 2 prótons, né? Menos 2 prótons. E daqui para cá, menos 4, que é a massa. Isso aí é o decaimento da partícula alfa. A partícula alfa decai dessa forma. Ponto 1. Segura o pensamento e veja só se isso aí fosse da partícula beta. Para o mesmo átomo. Vou descer. Ó, para o mesmo átomo, que é um cara 5, 6, né? Mesmo átomo, mesma estrutura. Ó, opa. Um cara 5, 6. Aí. Número. Peraí, deixa eu fazer igualzinho. Ele vai ter 6 nêutrons e 7 prótons. 6 nêutrons, opa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e prótons, 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem. Aí esse cara aqui perdeu uma partícula beta. Ó, uma partícula beta, 0 menos 1. Viu aqui? Vai sair dele. O que que isso aqui significa? Significa que um desses nêutrons aqui, ó, ele vai ser ejetado. Quando esse nêutron que está aqui, ó, for ejetado, ele vai virar um próton, ele vai virar a partícula beta, que está aqui, e vai virar o neutrino, que é esse cara aqui, ou o Vzinho, ou esse símbolo N, tanto faz. O que, que vai acontecer? Esse próton que está aqui, ele vai voltar para o núcleo. Então, quando o átomo ele sofrer a transmutação, tá ele aí, ó. Quando o átomo sofrer a transmutação, quando o fenômeno acontecer, ele tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Porque 1 ele perdeu. Tá vendo aqui? 1, 1 ele perdeu. Então ele só sobrou 5. Aí os prótons, ó, os prótons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem. Só que um voltou. Eu vou colocar esse um de outra cor. Ó, olha ele aqui, ó. Ó, esse próton que está aqui, ele veio da emissão dos nêutrons. Aliás, não é dos, né? É do nêutron.
do nêutron. Chegando nesse ponto, para ser muito prático, opa, escolhi a cor errada, do nêutron. Tá bom. Chegando nesse ponto, olha o que acontece. Aqui, A é igual a P mais N. Tudo bem? Então, a massa é igual a prótons, 7, mais nêutrons, 6, que vai dar 13. Agora, veja o que acontece aqui. A massa aqui, prótons não são 7 mais, prótons é 8. E N é 5. Só que, na verdade, a massa continuou 13. O que foi que mudou? O que mudou, gente, que é a parte que mais interessa, é isso aqui, ó. Porque você tem 7 mais 1. 7 era o que 7 é o que era. Isso aqui é o que era, que estava aqui, ó. Ó. E esse 1 aqui, ó, esse 1, ele foi, ó, ele foi atribuído com a emissão da partícula beta. Sem a partícula beta, isso aí não aconteceria. Por isso que, quando você assiste a emissão beta, a massa aumenta. E quando você assiste a emissão, quando você assiste a emissão alfa, a massa aumenta. Quando você assiste a emissão beta, a massa não muda. Entendeu? A massa não muda. A massa permanece parada. Por quê? Porque as coisas acontecem com o mesmo objetivo, mas com formas diferentes. Até aqui, até aqui, tudo bem? Posso continuar? Alguma questão? Para mim, se eu puder, eu vou continuar. Tudo certo? Não. Olha lá. A massa aqui e aqui é a mesma. Sim ou não, Vinícius? Ana, vou explicar de novo. Olha aqui. Olha aqui. Aqui do lado, hein? Aqui do lado. Ó, vou desenhar só com números agora, tá? Imagina só com números. Uma coisa mais realística. De repente fica até mais fácil. Ó, imagina um átomo aqui que ele tem dentro dele 95 prótons e 150 nêutrons, tá? Vamos duas situações. Imagina que esse cara aqui e aqui ele perca uma partícula alfa, 4 e 2. E aqui embaixo, uma partícula beta, 0 e menos 1. Tá bom? O que vai acontecer? Aqui, opa, aqui eu vou ter, desculpa, aqui eu vou ter o átomo aqui, ó, com o que sobrou, e aqui eu vou ter o átomo com o que sobrou. Tudo bem? Com o que sobrou. Então vamos lá. Eu tenho mais aqui e mais aqui. O que é essa partícula beta? O que é, quem ela é, quanto dela tem, essas coisas. Então vamos aqui, ó. Essa partícula alfa primeiro, né? O que tem nessa partícula alfa aqui? Tem 2 prótons e 2 nêutrons. Então o que significa? Que aqui eu tinha 95, ó. Aqui eu tinha 150 nêutrons e prótons. Só que agora vai sair 2 prótons, que são esses dois aqui, viu? E vai sair 2 nêutrons, que são esses dois aqui, ó. Sim ou não? Aí o que vai acontecer aqui? Eu vou ter esse cara com 93 prótons, então o número atômico dele diminuiu, e vou ter esse cara com 148 nêutrons. O número de nêutrons diminuiu.
Isso é a partícula alfa. Partícula alfa saindo, é isso aí que vai acontecer. Tudo bem? Deixa eu tirar, que eu tenho um monte de caneta amarela aqui, senão eu vou ficar me tendo confundido. Aí, quando a partícula beta sai... E eu vou botando caneta amarela, nem sabia que dá pra fazer isso. Quando a partícula beta sai, olha o que acontece. A partícula beta, ela pega o número atômico que existia, 95, ó, e soma nele um próton. Visualizou? E o número de nêutrons que tinha, porque a emissão beta é a saída do nêutron, vai sair um nêutron. Então, olha o que vai acontecer. Esse cara aqui ele vai ficar com o número atômico 96. Só que a massa, o número de nêutrons dele vai ficar 149. Agora, pensa comigo. 95 mais 150 vai dar 245. Então, a massa desse cara é 245. Aliás, deixa eu fazer a massa no lugar certo aqui, né? Pra gente não ficar perdido aqui, né? Ó, aqui, opa, aqui, ó, A igual a P mais N. Então, vamos lá. A massa, prótons, 95. N, 150. Então, quanto que dá a massa desse cara? 245. Tudo bem. Aqui, como é que é a massa? Ó, A, P mais N. N. Tá. Então, a massa vai ficar como? A massa vai ficar 96 mais 149. Só que pensa comigo, 96 mais 149 é a mesma coisa que 95 mais 150. Vai dar quanto? 245. Então veja comigo, a partícula beta não mexe na massa. A partícula beta não mexe na massa. Quem mexe na massa é só a partícula alfa. A partícula beta mexe no número atômico. E aí, Ana? Pode falar, explica de novo que eu vou explicar de um outro jeito. De um terceiro jeito. Tá? Se alguém tiver aí e tiver disponibilidade de digitar ou falar comigo, tem um terceiro jeito de ver, que é um jeito mais decoreba. Funciona, tá, gente? Perfeitamente. Na verdade, para algumas pessoas funciona melhor do que ficar construindo definições. Querem que eu mostre esse outro jeito? Tem gente que acha ele mais fácil, né? Aí é gosto para tudo. Sim ou não? Então vamos lá. Olha lá. Imagine aqui, vamos para um exemplo prático. Imagine que eu peguei aqui, ó, o urânio. Exemplo. Exemplo. Eu peguei urânio 238,92. Vim dele e tirei uma partícula alfa, 4, 2. O que vai sair aqui? X. Como é que você faz isso? Você vai lembrar que a partícula alfa diminui a massa 4 e o número atômico 2. Então, olha só o que você vai lembrar. Você vai lembrar aqui, ó, se X, A, Z perde uma partícula alfa, 4, 2, ele vai virar YA menos 4 e Z menos 2. Isso aqui você vai ter que lembrar. Se você não lembrar, não vai dar para fazer o esquema. Então, veja bem, lembrando disso aqui, ou seja, decorando, né? Você vai fazer o seguinte. Aqui, ó, 238 menos 4, 92 menos 2. Então, esse x aí, ó, ele vai virar o quê? 234, 90. Só isso. Ah, professor, entendi não. Ó, entendi, tá bom, você entendeu? Você entendeu? Tá tudo bem? Então, eu queria te dar só mais um exemplozinho. Imagine o tório 90, 231. Aí saiu desse cara 3 partículas alfa. 3, hein? Não é uma, são 3. Quem é que vai virar aqui? O que você vai fazer? Você vai fazer a mesma coisa, ó. Você vai vir aqui,
231 menos 3 vezes 4. 90 menos 3 vezes 2. Então, veja bem o que eu fiz. 4 e 2 é uma partícula alfa. Esse 3 aqui é o tanto de alfa que saiu. Então, o que, que vai dar aqui no final? Eu vou ter y 231 menos 12 e 90 menos 6. Então, o cara que vai ser formado aqui vai dar lá, ó, 221, 219, 84. Olha lá, ó. Esse aqui é o produto desse decaimento. Olha lá, ó, como é que ele é. Tem gente que prefere assim. E aí? Fala para mim. Mais fácil, mais difícil, deu na mesma? Tá tudo certo? Posso continuar? Beleza. Olha só, cara, quando o beta for positivo, ele vai estar escrito na forma de próton. Deixa eu mostrar um. É, o elemento muda, tá? Vinícius, de- Vinícius perguntou assim, professor, quando a partícula beta for positiva, aí ele vai apresentar na forma de próton, vai botar o P. P de próton. Tá bom? Tá bom, Vinícius? Mariana, quando você emite beta, o elemento muda. Vamos fazer um beta aqui para a gente ver? Olha lá, ó. Fazer um beta. Vou usar até o urânio, ó. Urânio 238, ó. Urânio 238, 92. Saiu uma beta. O que, que você vai vir? X repete a massa, porque partícula beta não mexe na massa. Você vai vir no número atômico, 92, e vai subtrair 1. Menos 1. Como é que fica aqui esse negócio, então? Como é que fica? Você vai ter x 238, 91. Esse cara aqui, ele não é urânio, tá? Ele não é urânio. Ele é antes do urânio. Porque quando você muda o número atômico, você muda o elemento. Aí, pensando nessa questão de fórmula, Paula, olha como é que você vai lembrar disso aqui. Quando um átomo X de massa A de número atômico Z emite uma partícula beta, 0 menos 1, vai virar um elemento Y de massa A, a massa não muda, e de número atômico Z. Aliás, gente, não é menos, né? É mais um, né? Desculpa aí, tá? É Z mais um, que volta o próton. Aí, 3. Olha lá, ó. Z mais um. Sim ou não? O, o pessoal que está me ouvindo, eu não sei se qual é o grau de facilidade que você tem com isso que eu vou falar agora. Mas pensa numa coisa: as fórmulas, se você ficar muito vinculado a elas, você corre o risco de esquecer, tá? Então, seria de repente o caso de você ter uma anotação de fórmulas, tá? Se você conseguir essa anotação, beleza, dá uma olhada, vai sempre se apropriando delas. Ou você dá uma olhada de onde foi que a fórmula vem, que de repente você consegue compreender o fenômeno. Se você não tiver essa disponibilidade, até pelo tanto de coisas que você tem que estudar, dá uma olhada sempre nas fórmulas, porque é um assunto que ele vai acabar sendo corriqueiro. Para a gente encerrar hoje, gente, eu queria fazer uma pergunta para vocês. E se o urânio 238
92 perdesse 2 partículas alfa e 3 beta. O que vai virar aqui? Olha lá. E se for por associação? O que vai virar? Vou fazer, tá? Vou fazer para a gente perceber. Olha ali. Você vai fazer isso, quando for desse jeito aqui, eu vou te dar uma sugestão. O que você vai lembrar? Ó, você vai lembrar que partícula beta aumenta o Z, e você vai lembrar que a partícula alfa é massa menos 4 e número atômico menos 2. Beleza? Tá. Isso aqui você vai lembrar. Então, veja só. Faz por parte. Vou pegar o urânio, vou fazer por parte. Vou pegar o urânio, ó. Vou pegar o urânio, tá aqui. Urânio, 238. Tá ele aqui, 238. Vou 92 e vou tirar dele 2 alfa. Primeiro alfa, tá? Primeiro alfa, depois eu faço a beta. Posso fazer a beta primeiro também, vai dar na mesma, tá? Aí eu vou produzir um cara aqui que eu vou chamar ele de R. O que R vai ser? 238 menos 2 vezes 4 e 92 menos 2 vezes 2. 2 vezes 2. Eu queria saber, 2 vezes 2, se até aqui você consegue ver que esse R aqui vai dar 230, sim, e aqui 88. Até aqui, sim, gente, tranquilo? Dá para ver aquilo ali? Tirei primeiro a partícula alfa, sim? Pessoal do chat aí, vai se movimentando. Beleza. Então, olha lá. Agora eu vou pegar esse cara aqui e vou tirar a partícula beta dele, 3 beta. Vou produzir um elemento T. O que eu vou fazer? Já 230, porque a massa não mexe. O número atômico não era 88? 88. O que eu vou vir aqui? Opa, ó. Número atômico era 88. Deixa eu escrever aqui. Número atômico, ó. 88. Como são 3 beta, eu vou somar 3. Então, o elemento T, ele é 230. Somou 3, 91. Olha lá, ó. Esse cara aqui é 230, 91. Sim ou não? Tranquilo? Beleza, o assunto era esse. Agora é só fazer exercício. Agora tem bastante coisa para fazer, tá, gente? É só treinar. Fala para mim, Ana. Pode falar. Ou digitar, né? Posso. Hein, Ana, a questão e Rian, já te falo, tá? A questão da ionização, Ana, é o seguinte: quando a radiação alfa ela bate, porque quando a gente desenha aqui, tá vendo aqui? Eu não desenhei, peraí, eu não desenhei esse cara saindo aqui. Quando ele sai, então imagina que você tem o núcleo do urânio aqui, ó, vou desenhar o átomo aqui, o átomo do diminêutron, tá? O átomo do diminêutron. Aí esse cara veio aqui e emitiu uma partícula alfa, tá vendo? A alfa saiu dele. Quando essa partícula alfa bater em outra coisa, como ela tem próton, tá vendo? Como a partícula alfa é feita de próton e de nêutron, a carga positiva da partícula alfa, ela é muito evidente.
Então ela vai carregar elétrons com ela. Quando a partícula alfa bater, ela carrega elétrons com ela, porque ela é positiva. Por isso que ela é ionizante. Sabe o que significa isso? A chance dela deixar um material catiônico é muito grande. Aí essa palavra é difícil, né, Ana? Mas é assim: existe o átomo, o material na forma neutra, na forma cátion e na forma ânion, beleza? Quando a partícula alfa passa, ela carrega os elétrons, deixando aquilo que sobrou positivo, na forma de cátion. Então, se você quiser produzir cátion, você pode incidir partícula alfa, porque a partícula alfa vai carregar o elétron. É uma maneira de ionizar o átomo neutro, tirar elétron dele. É só jogar a partícula alfa. Deu para entender? Rian, eu vou fazer isso tudo agora de tarde, tá? A Camila estava me pedindo sobre as aulas gravadas e os slides. Vou botar tudo agora à tarde, tá? Vou colocá-lo no blog. O blog de vocês, se não me falha a memória da Química 3, é da Química 4, tá, gente? Então vai estar tudo lá na Química 4, junto com o Rony, beleza? Tranquilo? Sim?